A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui, com muito prazer e muita honra, para falar sobre a lição de número 3 para adultos do ano de 2025, cujo tema é a encarnação do Verbo. Nós estamos, neste trimestre, falando de seitas, heresias, e como se proteger, como evitar que esses pensamentos erráticos eles continuem causando divisões no seio da igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Quero, mais uma vez, lembrar a vocês o desafio que estamos fazendo para que você possa ler os versículos, os textos, enfim, relativos à leitura bíblica diária. Grave e mande para esse número que aparece aqui, tá certo? E nós vamos então, dentre aqueles que enviaram, sortear. Gostaríamos de sortear a todos. E se Deus permitir, mandaremos sim um brinde a todos que mandarem o seu áudio. Mas daremos um presente melhor, um livro, quem sabe, uma lição de mestre ou de aluno. Você coloque aí nos comentários que brinde você acharia melhor, né? Uma lição, um livro, tudo isso vai ser para nós muito importante. Então, participe aí do desafio. Vamos lá, então, a encarnação do Verbo. Vamos ao nosso textuário, coloca na tela, por favor. O textuário diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Vamos lá, a verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura diária é essa que nós estamos agora lhe desafiando. Na segunda-feira, Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52, diz: o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Na terça, Romanos 1:3, o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Na quarta, Romanos 8:3, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne. Na quinta, Filipenses 2, de 5 a 8, Jesus se fez semelhante aos homens. Na sexta, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o próprio Deus se manifestou em carne. Sábado, Hebreus capítulo 4, versículo 15, Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Vamos à leitura bíblica em classe. 1 João capítulo 1 diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Segundo João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Os tópicos são heresias que negam a corporeidade de Cristo, o 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, e o 3, como essas heresias se revelam hoje. Vejam que os tópicos eles remontam ao passado, ao contexto contemporâneo daquele tempo, né? E depois afirmam
a verdade que já outrora fora afirmada e contextualiza nos dias odiernos ou atuais. É bom que o professor tenha isso em mente. Essas lições, todas elas praticamente, vão ter um passo no passado, no contexto anterior, a reafirmação da doutrina e a aplicação da mensagem para os dias atuais. Deu uma travada aqui agora. Vamos lá. Primeiro tópico fala as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Eu já falei para vocês o que é a heresia. A heresia é uma bifurcação, é um atalho. Nem sempre a heresia é uma grande heresia. Você vai ver aqui, por exemplo, que alguns desses projetos heréticos, eles nasceram lindos, eram crianças lindíssimas. Mas eram pequenas deturpações. E o profeta já diz cuidado, ou melhor, o profeta não, o poeta já diz cuidado com as raposinhas, que elas invadem as nossas vinhas através das frestas das cercas e roubam o melhor das uvas. Então, se os vigias das torres dormirem, então eles entram. E é como na lenda grega do cavalo de Troia, em que um cavalo foi cheio de soldados e adentrou a Troia através dos gregos, presente de grego, é daí que vem a expressão. Quando foi à noite, estavam todos dormindo, aqueles soldados saíram daquele grande cavalo e então conspurcaram, venceram a Troia por dentro. Assim também é a heresia, né? Pequenas distorções que vão dando vão partindo a igreja por dentro. Então é preciso ter muito cuidado. Uma dessas heresias, dentre as muitas que nós vamos estudar, está o docetismo. O que é o docetismo? Bem, existem algumas vertentes do docetismo, mas a principal delas, a que conhecemos como os docetas, é aquele que não acredita que Jesus Cristo veio em carne. Docetismo é a heresia da aparência. Então, Marcião, nós vamos ver aqui, ele acreditava que Jesus Cristo, na verdade, não veio em carne, porque ele, como Deus, não poderia ter morrido. E nós vamos analisar com muito cuidado, mas em suma, o docetismo ele. Embora existiam outros docetas, está no subtópico 2, que ensinavam diferentemente, que na verdade Jesus Cristo era um fantasma, por assim dizer, não no sentido de causar medo, mas no sentido de que o corpo de Cristo era etéreo. Não era um corpo pegável, não era um corpo tocável. As pessoas, segundo um doceta, Jesus Cristo não morreu. Era Simão Cirineu que entregou-se no lugar dele e o populacho, os do povo, dada a distância e talvez as emoções, creram que Jesus Cristo morreu. Mas segundo ele, um Deus não pode morrer. Então tudo isso eram doutrinas dos docetas, está no subtópico 3, esses docetas, né? Vamos lá, vamos ao sinopse do 1. Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Veja, nós ainda não explicamos tudo acerca do tópico 1. Nós vamos deixar para fazê-lo no tópico 2, para agregarmos aquilo que conceito, princípio dos docetas, comparando com o princípio verdadeiro bíblico. Então vamos lá. O tópico 2 vai falar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro, João. Veja que João, ele utiliza
uma afirmação. Poderia até também dizer que é uma linguagem chamada redundância. O que nossos olhos viram. Ele utiliza uma linguagem redundância para reafirmar que, ou melhor, o que vimos com os nossos próprios olhos, né? O que vimos com os nossos próprios olhos. Ora, se vê é com os olhos. Ouvido vê? Não. Lábios vê? Língua vê? Nariz vê? Não. Se vê é com os olhos. Mas ele diz o que vimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos tocaram o verbo da vida. Interessante como João, ele não deixa barato, né? Ele não diz, as nossas mãos tocaram o corpo do Senhor. Ele não diz isso, que seria fácil de absorver. Mas ele diz que as nossas mãos tocaram o verbo. O verbo é tocável? Não, um verbo não é tocável. Mesmo sendo uma forma de fala, mas ele incorpora o verbo, a verborragia, a expressão de Deus em Cristo. O verbo se fez carne. Aí você toca o verbo, porque o verbo já não é a fala, a expressão, é uma pessoa. Nossas mãos tocaram o verbo da vida e vimos com os olhos. Então, João, ele primeiro vai lá no princípio, que era desde o princípio, que vimos e vos anunciamos. E os que vimos com os nossos próprios olhos. Então, aqui há uma afirmação, uma confirmação e uma reafirmação na corporeidade de Jesus. É aí que os docetas, os marcianos da vida, eles não conseguiram compreender que realmente Jesus Cristo é Deus. Ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Até aí o marcião entende. O que ele não compreende é que esse verbo se incorporou. Ele se fez carne, ele nasceu de homem. Paulo diz que ele nasceu segundo a lei. Nasceu debaixo da lei. Nasceu de mulher. Então os apóstolos, eles confirmam, eles reafirmam, batem bem nesta tecla que Jesus Cristo era e foi um homem como nós. Aliás, não podemos esquecer jamais que Jesus, ele fez questão de reafirmar, embora na ressurreição o seu corpo já era glorioso, mas ele fez questão de dizer, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E depois da ressurreição, depois de ir até o Pai, ele adentra a casa de Maria quando os discípulos estavam lá. E veja, embora o seu corpo era especial, mas Tomé diz, eu não vou acreditar a não ser que eu toque no seu corpo, que eu veja ele. Então Jesus disse, Tomé, toque no meu corpo, toque na minha mão, veja a minha mão, toque na minha mão. Agora toque no meu lado. E eu costumo dizer que, embora a gente malhe muito o Tomé, e Jesus também o censurou por isso, mas graças a Deus pela vida de Tomé, porque Tomé, ele nos ajudou a compreender fisicamente, com o toque, que o corpo de Jesus Cristo era dele mesmo e que ele passou pelo martírio, glória a Deus, mas aquelas marcas eram dele. E tem um hino disso, ou melhor, citando Isaías capítulo 63, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Glória a Deus, que maravilha, né? Como a Bíblia ela consegue
explicar-se a si mesmo. Meu Deus, é uma concatenação prodigiosa, maravilhosa. Então, o que era desde o princípio que vimos. E os apóstolos, eles reafirmam que Jesus Cristo realmente veio em carne, foi um corpo. Lucas, ele diz assim, embora Lucas não foi um apóstolo, foi um historiador, mas ele viu a posteriori, ou melhor, viu não. Ele soube dos acontecimentos a posteriori, ele não estava com Jesus, ele não foi, assim como Paulo não foi, um apóstolo de Cristo, um discípulo originário de Cristo. Aqui. Muitas vezes, ter o privilégio de estar na casa de Deus não te faz um crente melhor do que aquele que está no leito de dor, que não pode estar na casa de Deus, mas assiste mesmo através das lives. E eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm nos acompanhado através da live, que diz, pastor, eu sempre observo, manda um alô para a gente, irmão Maurílio, que Deus te abençoe, irmã Lelinha, que Deus te abençoe, irmã Railda Costa, que Deus te abençoe, irmã Jaci do orfanato, que Deus abençoe, minha querida mamãe Liberaldina, Cleonilda, Lídia, meu Deus, tantos irmãos queridos, minha querida irmã Iraildes, minha querida irmã Valdice, são muitos irmãos que dizem, eu te acompanho através do programa, muito obrigado. Eles ficam ali ligados, concentrados, nada tira o foco deles. E enquanto muitos irmãos vão para a igreja e ficam olhando quantas vezes o ventilador gira por minuto. Totalmente desligados, desconectados. E eu digo a você, muitas vezes sai pior do que chegaram, porque não discerniram o lugar onde estavam. E Jacó disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Que pena, que pena. O Senhor estava neste lugar e você não sabia. Mas então, o subtópico 3 vai falar sobre a crença, essa crença herética de que Jesus Cristo não veio em carne. E João, que foi contemporâneo de um dos docetas, eu vou aqui dar uma pescada aqui no nome daquele doceta, né? João disse que aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, né? Saturnilo, 120 depois de Cristo. Então, esse aqui, o Meandro, que não foi contemporâneo de João, mas esse também ainda tinha o Basilides, ensinava que Cristo era a mente primogênita do Pai ingênito, o Deus dos judeus, e negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, né? E ainda tem outro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Sim, era o Cerinto, que foi ele viveu na mesma cidade que João viveu, que foi Éfeso, né? João não morreu na ilha de Patmos, como muitos pensam. João foi solto, ele voltou a Éfeso, de onde se acredita historicamente que ele morreu, e foi contemporâneo de Cerinto. Então João, ele escreve com letras muito fortes. Quem é o anticristo, a não ser aquele que nega que Jesus veio em carne? Então, essas crenças heréticas, eu disse a vocês que o início delas parecia ser uma criança linda. Por quê? O intuito dele era dizer, não, meu Senhor jamais poderia ter morrido. Não, ele não morreu não, ele é Deus, não morre. Parece uma coisa tão linda, né? Paulo dizia o seguinte, que esses proíbem o casamento, esses dizem que é preciso cultuar os anjos, né? Vamos respeitar o anjo de Deus, ele é maior, tal. Não. Aqui é só Cristo, somente Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem... Todos estão sempre abaixo. Requer o nosso respeito, sim. Requer a nossa reverência em relação à importância deles, sim. Mas somente ao Senhor, teu Deus, adorarás
e somente a ele prestarás culto. Então, aquilo que é heresia não pode ser aceito e tem que ser fortemente extirpado do nosso meio. Não deixe, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. A sinopse do capítulo 2 os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Eles apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Vamos então continuar aqui, coloca na tela o tópico 3, como essas heresias se revelam hoje. Então agora nós vamos ver não apenas o histórico e a reafirmação do conceito bíblico, da corporeidade e também da divindade do nosso Senhor, mas agora olhando para o aspecto odierno, como elas se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, muitos já negam o Senhor Jesus. A ala progressista, a nova teologia chamada, eles já negam que Jesus realmente veio em carne. Na verdade, a falsa ciência, inclusive nós tivemos um livro que foi um best-seller, muito vendido, que dizia que Jesus Cristo, o homem que nunca existiu, ou seja, negava o nascimento, não exatamente o virginal, o nascimento do Senhor. E por tabela o nascimento virginal, porque ele nasceu de uma virgem, mas o que eu quero dizer é que negava a historicidade do Senhor. E isso era, ora, eu tenho cerca de 50 anos, e isso era em voga, normal. Havia uma dúvida muito grande se Jesus Cristo realmente existiu. Foi preciso que os apologetas cristãos, eles determinassem que realmente Jesus era um homem histórico. Ele foi conhecido, o lugar do seu nascimento é conhecido, o lugar da sua vida foi conhecido, o Evangelho de Lucas é histórico, tudo isso foi preciso afirmar. Então, a heresia moderna, ela muitas vezes se amparou na ciência. É preciso ter esse cuidado, porque se nós formos ter a ciência como parâmetro para as coisas de Deus, a ciência que muitas vezes é anticristã, então teremos um grande problema, né? Isso não é negacionismo, ao contrário, é a ciência que muitas vezes é negacionista. E depois, como a ciência evolui, então hoje já se tem como certo 100% que Jesus Cristo foi um homem realmente histórico, né? A sua aparência, inclusive, hoje está em voga, perquirir sobre a aparência, se o manto sagrado que está lá no Vaticano, ele realmente é a aparência do Senhor. E aí primeiro negaram, disseram que era um manto da Idade Média, depois através de datações, eu não tenho certeza se foi pelo carbono 14, carbono 12, mas se viu que realmente era mais antigo do que se supunha. Então, pouco a pouco, a ciência vai se enquadrando. Não há provas mais robustas e mais abundantes da história de Cristo do que da história de alguém da Idade Média do que a história de Cristo, né? Seja através das cópias dos pergaminhos, seja através de pessoas. Paulo disse que ele foi visto na sua ascensão por mais de 500 pessoas. Isso não é catarse coletiva. Isso não é ilusão de ótica, gente. Isso é prova cabal da existência do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quanto à morte e à sua ressurreição, não apenas ela foi provada, né, pela lógica, mas hoje há muitos que negam que Jesus morreu. E aí nós já falamos aqui do Marcião, que nega a corporeidade do Senhor, portanto nega a sua morte, se ele não existiu. Mas Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, é vã
a nossa fé. Ora, se ele não ressuscitou, por que não morreu? É mais uma forma de negar o Senhor Jesus. Hoje, isso muitas vezes é negado, e eu estou falando de heresia, não estou falando de descrença, porque aquele que é ateu, aquele que não crê no Senhor Jesus, não crê mesmo, não acredita. Agora, embora ele não acredite, possa não acreditar que Jesus é Deus, ele tem que acreditar que Jesus é um homem da história. E como homem da história, ele morreu. Agora, como a ciência crê nas evidências, então, e uma das evidências é as testemunhas, então tem que acreditar que quase 500 testemunhas viram um homem ressuscitado e viram a sua ascensão. Isso é ciência, isso é prova, isso é empirismo, ou seja, um viu, o outro viu, confirmou, não é? Então, não é possível mais negar. E aqui está no subtópico 3, a confirmação histórica. Provas abundantes. Os 3 evangelhos semelhantes, evangelhos chamados sinóticos, eles mostram o nascimento virginal do nosso Senhor, a sua vida, embora haja um hiato dos 12 até os 30 anos. Por quê? Porque não interessa. Não havia nada, era um trabalhador, era alguém que estava deixando a sua infância e ainda não havia chegado à idade adulta. Só aos 30 anos o Senhor se apresenta ao povo judeu e ao mundo inteiro, né? Veja que muita gente não quer se preparar para uma pregação, não quer se preparar para uma aula, mas vejam que durante cerca de, quantos anos? 18 anos, né? O Senhor se preparou. 18 anos de preparação para aos 30 anos assumir o seu ministério. Então se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. É melhor se preparar do que passar vergonha, não é verdade? Então, é isso aí, gente. Chegamos à sinopse do tópico 3, que vai falar sobre, ou que fala sobre a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus. É fato incontestável. E então, até a nossa próxima lição, a encarnação do Verbo. Aí nós vamos descer aos detalhes da encarnação do Verbo. Até lá, fique ligado com a gente. Se a Deb TV, uma herança de fé pra você.